meus amados do Facebook e também do YouTube, chegou o momento de mais uma ministração. Ministração que vai nos fazer crescer em graça e em sabedoria. Ministração que nos liberta das algemas dos lobos. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que não é quatro paredes e um teto estendido por cima. A Igreja de Cristo, onde tiver pessoas reunidas nesta palavra, está a Igreja de Cristo. E conosco não é diferente. Nós somos a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela é espiritual. Então você daí do seu sofá e eu daqui, você é um ponto, eu sou outro ponto, você compartilha outro ponto, você convida outra pessoa para assistir outro ponto. E assim a igreja vai crescendo, vai se formando. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a mais uma ministração. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15. Mateus capítulo 15. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Meus amados, eu vou pedir para você compartilhar nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo e se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira. E abra a sua Bíblia e a sua mente. O tema da nossa ministração é ovelhas e filhos. Ovelhas e filhos. Amém? É em cima desse tema que nós vamos desbruçar essa noite. E assim nós vamos conhecer mais e mais. Vamos ficar conhecendo mais e mais quem somos nós. A quem verdadeiramente nós pertencemos. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Só que eu vou pedir um pouco mais de paciência. Vocês me suportem só mais um bocadinho. Amém? Circula por essas redes sociais por aí uma história, né? E eu vendo essa história, imediatamente o raciocínio se ligou. A história é o seguinte. Diz que vinha uma gazela. Eu não sei como você conhece aí, você que está me assistindo, como você conhece. Aqui eu conheço como uma gazela. A gazela é uma filhote de veado, né? Uma fêmea de veado. Então eu conheço como gazela. Não sei como que você conhece aí. Aí diz que essa gazela ela vinha em toda a carreira. Aí ela, naquela carreira que ela ia passar, quando ela passou, ela viu um elefante. O elefante estava parado lá e gritou com ela: "Ô, dona Gazela, quando você vai nessa carreira toda?" Aí ela falou: eu vou correndo porque vem um leão aí que está querendo comer todas, diz que vai comer todas as cabras que existem por aqui." Aí o elefante falou para ela: "Mas, senhora Gazela, você não é uma cabra, você é uma gazela. Eles vão matar as cabras, eles vão comer as cabras, não vão comer as gazelas. Você é uma gazela, você não é uma cabra." E ela respondeu para o elefante: "Ah, meu amigo elefante, no país que nós vivemos, com a justiça que nós temos, eu vou levar 20 anos para provar que eu não sou uma cabra, eu sou uma gazela. Vou levar 20 anos. E o elefante, quando viu aquilo, ouviu a gazela dizer, né, que com a justiça que elas tinham, que nós temos no país, e a gazela ia levar 20 anos para provar para a justiça que ela não era uma cabra. Aí o elefante começou a correr também, porque ele entendeu que ele ia levar também 20 anos para provar para a justiça que ele não era um elefante, que ele não era uma cabra, era um elefante. Entendeu, meus amados? E o que eu quero falar com isso?
Eu quero fazer um paralelo disso aqui, porque na hora me bateu esse paralelo. A igreja chamada de Cristo, ela vive, já vive, né? Há 2000 anos, achando que ela é uma ovelha. A igreja chamada de Cristo, ela vive há 2000 anos, pagando dízimo, achando que ela tem que ser dizimista. Porque a igreja chamada de Cristo, ela vive há 2000 anos querendo ser uma judia, né? Mas a igreja de Cristo, ela não é uma judia. A igreja de Cristo também não é uma gentílica. A igreja de Cristo, ela é formada por espíritos, os filhos de Deus. Espíritos, os filhos de Deus. Essa é a igreja de Cristo. Então, a igreja, ela não pode, ela vai ficar quantos anos ainda, né? Para enxergar e entender que ela nunca foi uma ovelha, ela é uma filha. A igreja de Cristo, quantos anos que já passou 2000 anos, quantos anos precisa ela entender? Seja bem-vindo, Elisete. Quantos anos a igreja de Cristo precisa entender que ela não é uma dizimista? Quem dava dízimo era o povo judeu, que dava o dízimo por um mandamento, né? Era mandamento, dava o dízimo para os levitas, os sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas eram os únicos que tinham mandamento para receber dízimo. Então, como a igreja está igual a gazela correndo, porque o leão ia comer as cabras, está aí a igreja de Cristo pagando dízimo para homens, sem saber que quem pagava o dízimo eram os judeus, para o sacerdote levita. E a igreja vai levar também quantos mil anos para entender que esses pastores que temos por aí, eles não são levitas. Eles são, de cada país tem os seus, mas não são levitas, porque a tribo de Levi acabou. Então era o sacerdote levita que recebia dízimo. Os seus irmãos judeus, os hebreus, pagavam dízimo para os levitas. Os levitas se acabaram, todas as tribos, não existe mais tribo nenhuma. Das 12 tribos não existe mais tribo nenhuma. Se existisse, se a igreja de Cristo fosse comparada, se fosse, né, uma comparação, seria da tribo de Davi. Mas o próprio Jesus disse que da quem a igreja ia pertencer, ou pertencia, não fazia parte, não tinha recebido dízimo. Ninguém da tribo, da quem a igreja pertence, nunca recebeu dízimo. Então a igreja precisa entender que ela não pode pagar dízimo, não pode dar dízimo. Porque os dízimos eram os judeus quem davam. Para quem? Para a tribo de Levi. Não existe tribo, não existe dízimo. Amém, meus amados? É isso que eu não sei quantos mil anos a igreja vai levar para entender isto. Que ela não é ovelha, ela é filha. Que ela não é uma judia, ela é gentílica, na carne. Ela não tem que dar dízimo, porque eram os levitas que recebiam dízimo, não existe mais levita. Então não existe levita, não existe pastor. Não existe pastor. Se existisse a tribo de Levi, pelo menos, porque o mandamento está sobre a tribo de Levi. Só a única tribo de Levi. Não existe mais, não existe dízimo. É simples de entender. Mas como a igreja, passado 2000 anos, e eu não sei quantos mil anos vai passar ainda, para ela entender que ela não é uma judia,
que ela não faz parte da tribo de Levi, ela faz parte da tribo da tribo de Davi, que a tribo de Davi não foi atribuída de Ismael. Então, meus amados, eu não sei que a igreja quer da vida, não? Mas o Evangelho explica tudo isso aqui. Então vamos para a nossa homilia, que eu não quero me demorar muito. E já abriu a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, do versículo 22 ao 26. Versículo 20, eu vou começar do 21. Partindo Jesus dali, né, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, presta atenção, meus amados, você que quer viver em graça, você precisa saber que você é uma filha. Se você se sente uma ovelha ainda, porque você ainda não foi resgatada, né? Agora vamos ver a história aqui. Uma mulher cananeia. Cananeia, o povo cananeia era quem? Era gentílicos, porque eles não eram judeus. As únicas pessoas que eram consideradas como ovelha, né, era o povo judeu, era o povo hebreu. Por quê? Porque existia a promessa do cordeiro. O cordeiro morreu, acabou. Então não existe mais ovelha. E vamos partir aqui. Uma mulher cananeia, uma gentílica, cananeia, que vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi. Então, essa era porque se chamava a tribo da filho de Davi. Não era que Jesus era filho de Davi, era filho de quê? Ele saiu da tribo que pertencia a Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha, ela foi buscar socorro em Jesus, porque ela já tinha ouvir que ele fazia milagre e a filha dela estava morrendo, e ela foi buscar socorro com ele. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa, naqueles anos lá, 2000 anos atrás, essa era a ficha, né, de quem estava doente, digamos, mas não é bem a ficha, eu quero dizer, o diagnóstico. Essa era o diagnóstico de quem estava doente. A palavra demônio quer dizer um espírito doente, um espírito com uma doença. Então todo mundo naquele tempo que estava doente era uma pessoa endemoniada, conhecida pelos judeus e separada dos judeus. Que ela era uma pessoa endemoniada. Não é que ela estava com um demônio, ela estava com uma doença. E o diagnóstico qual era? Endemoniado, um espírito de doença. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus, né? Não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, manda essa mulher embora, é uma cananeia, não tem nada a ver com nós, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu: não fui, ó igreja. Presta atenção, o problema com a igreja não presta atenção no que lê. Não fui, Jesus, as palavras de Jesus de Nazaré. Não fui enviado. Aí você tira suas conclusões. Se Jesus foi enviado para você ou não. Aqui está mostrando que não foi. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da onde? Do Brasil, da China,
da cidade linda do Rio de Janeiro? Não. Das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, era o povo de Israel, era o povo hebreu que estava perdido. Não eram gentios. Gentios nunca teve perdido. Então, Jesus foi enviado para quem? Agora você está entendendo que Jesus não tem nada com você, nem você tem nada com Jesus de Nazaré. Que ele não foi enviado para nós. Ele foi enviado para quem? Para os judeus. Você, quem daí que está me ouvindo, é um judeu. Se tem alguém me ouvindo, é um judeu, aí pronto. Jesus foi enviado para você. Mas não sendo judeu, Jesus não foi enviado para você. Vamos continuar. A casa perdida de Israel. Nós, gentios, toda a vida nós fomos a casa. Nós não fomos da casa. Olha a mudança aí, é que o povo não entende. Nós não éramos da casa. Nós éramos casa de Deus. Nós éramos casa de Deus. Por isso que ele não veio para nós. Ele veio para os da casa de Israel. Da casa de Israel. 25. Ela, porém, veio e adorou uma cananeia adorando Jesus. Não é que era errado isso, não podia. Os cananeus tinham o Deus deles. Ou adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Então ele respondendo disse: não é bom. Preste atenção, igreja. Esses são os pontos que a igreja não presta atenção. Aí fica achando que Jesus veio para ela. Jesus veio para salvar ela. Jesus não veio salvar a igreja, você que é gentílicos. Como nós todos somos. Na carne nós somos gentílicos. Na carne. Espiritualmente todos somos iguais. Tanto judeus como gentios. Preste atenção no versículo 26. A igreja não presta atenção nisso aqui. Lei não presta atenção. Não é bom tomar o pão dos filhos. Quem era considerado isso aqui? Dos filhos? Era o povo de Israel. Eram os judeus que era considerado. Terá o pão dos filhos, lançá-los a quem? Aos cachorrinhos. Aos cachorrinhos. Então a mulher foi lá no encontro de Jesus de Nazaré, com todo o respeito, né? Com toda a fé dela. E o que foi que ela ouviu em troca? Você é uma cachorra. Chamou a mulher de cachorra. Se fosse nos dias de hoje, como diz o ditado, a mulher tinha rodado a baiana. Mas não, ela não rodou a baiana. Jesus chamou ela de cachorra, porque ele não veio para ela, veio para os filhos de Israel. Mas a igreja não entende. 27. Ela, contudo, replicou, né? Sim, Senhor. Olha a humildade dessa mulher, que nós não vemos em nenhum crente. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos, depois de ter chamado ela de cachorra, ela aceitou. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Vamos ler até quanto? Eu falei que nós íamos ler até o 26. Até onde nós já passamos. Eu vou fechar no 28 para não ficar solto aqui. Então lhe disse Jesus: ô mulher, a mulher quebrou o coração de Jesus. A mulher se humilhou tanto. Por isso que a turma tem um ditado que a turma chama: os humilhados serão exaltados, né? Os judeus se exaltavam por serem eles os donos das bênçãos de Deus, ser eles considerados como Jesus, como os filhos de Deus. E a mulher aqui, cananeia, que foi chamada de cachorra, né, se humilhou. Então vê, a mulher quebrou Jesus pelo meio. Então ele lhe disse,
Jesus, né? Então disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Como queres. O que é que ela queria? A saúde da filha. Faça como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém. Não é que Jesus veio para ela. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher se humilhou de uma maneira que quebrou Jesus pelo meio. Ele teve que fazer o milagre. Não negou o milagre para ela. Amém, meus amados? Então, é isso que eu quero tentar você nessa noite entender. Que você não é uma ovelha, nunca foi. Nós gentios nunca fomos ovelhas. Sempre fomos filhos de Deus. E nem podemos ser dizimistas, porque quem dava o dízimo eram os judeus, a quem? A tribo de Levi, a quem Deus atribuiu o dízimo, não atribuiu a outra pessoa, a outra tribo. O Jesus mesmo afirmou, a quem vocês pertencem não foi atribuído dízimo. Amém, meus amados? Mas infelizmente as pessoas se aproveitam da ignorância das pessoas e ficam querendo viver da lã das ovelhas. Que diz que é a ovelha do rebanho deles, porque com essas palavras, eles põem medo na ovelha, se põem sobre as ovelhas. Mas a igreja não é ovelha, a igreja é filha. A igreja de Cristo é constituída de filhos e filhas, não é ovelha. Bem, abra sua Bíblia em Hebreus, onde nós vamos terminar cedo hoje. Hebreus capítulo 11, versículo só, 11, versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Recebeu poder, pela fé, recebeu poder para ser mãe, porque ela não podia ser mais mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Teve por fiel aquele que tinha feito a promessa. Então, essa era uma das promessas de Deus, que nós íamos ser até o presente de Jesus, não. Íamos ser filhos, registrado ali, ó, carimbado, rotulado, que nem diz a música de Raul Seixas. Carimbado e rotulado. A promessa chegou e está a igreja aí se achando de ovelha, se achando ovelha. Como ela se acha ovelha, aí vem aquele chamado pastor querendo viver da gordura e da lã. Mas isso não existe. Voltando lá em Mateus, no meu capítulo ainda, no versículo, nós nem vai mostrar, porque eu li todo, né? Nós estávamos em Mateus 15, eu li até o 28. Então, era o versículo 24, onde nós já lemos. Então, vamos pular essa passagem. Oxe, eu marquei coisa errada aqui. Mateus 15, 24. Nós passamos por isso aqui, eu só dou mais uma olhadinha aqui. Eu acho que eu marquei coisa errada aqui. Não era essa passagem, mas vamos pular esse Mateus, porque nós já lemos ele. Então é melhor que o tempo vai encurtar um pouco mais ainda, né? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Preciso desenvolver para mudar isso aqui.
Eu repeti aqui o mesmo versículo, mas era outro. Romanos capítulo 8, versículo 36. Versículo 36. Como está escrito, Paulo falando dos romanos, né, pregando os romanos, como está escrito? Escrito aonde? Se não me engano é no livro de Salmo. Salmo é velha aliança. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Entregue. Nós não fomos mortos, fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados o quê? Fomos Paulo, repetido. Paulo, é bom que a gente preste atenção para entender o que diz a palavra, né? Paulo era um judeu. Nessa época que ele era um judeu, ainda era ovelha, porque não tinha vindo o julgamento, né? O julgamento que veio no ano 70. Então Paulo está dizendo aqui, por amor de ti, fomos, não era mais. Então Paulo ainda repetiu, ainda aqui nessa passagem, fomos, não era mais. Mas Paulo era um judeu. Paulo está certo pegando essa referência aqui. Por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados, fomos, olha a palavra no pretérito passado, fomos considerados como ovelha. Aí a igreja, os pastores pegam esse versículo isolado, não lê contexto, não faz nenhuma pesquisa, aí prega para a igreja. Nos dias de hoje, né? Eles futurizam esse versículo e aí fica a igreja aí achando que é uma ovelha. Se ela é uma ovelha, o pastor sim tem direito de viver da lã e da gordura. Mas a igreja não é ovelha, meus amados. A igreja é filha. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Era só um versículo. Em Romanos mesmo, volta no capítulo 7, vamos ler mais um versículo aqui no 7. 7:4. Capítulo 7, Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Se Paulo está mostrando para eles que eles, relativamente à lei de Moisés, eles morreram, e o que era que estava escrito na lei de Moisés? O que é que eles tinham que fazer? Dar dízimo, se batizar nas águas, fazer jejum, e outras orações que ele fazia, mas para a lei aqui ele estava morto. Se estava morto para a lei, se eu estou morto para a lei, como que eu vou dizimar? Se eu estou morto para a lei, o dízimo era da lei. Se eu estou morto para a lei, como é que eu vou me batizar nas águas? Que o batismo era no final da lei, né? Já no final da lei, porque ninguém batizou em água isento João Batista. Mas por que João Batista batizava em água? Apareceu batizando em água? Que era para ter o pretexto de batizar o Jesus de Nazaré, porque ele era o cordeiro que ia ser oferecido. E todo animal que ia ser sacrificado teria que ser lavado até as entranhas. Então está aqui o porquê que Jesus teria que ser batizado nas águas. Ele era um judeu da lei, então ele teria que ser lavado. E por que os judeus, o batismo foi espalhado, foi estendido aos judeus? Porque os judeus eram comparados como ovelha por conta do cordeiro que estava vivo, não tinha sido crucificado ainda. O cordeiro foi crucificado, acabou a ovelha, acabou tudo. Acabou o sistema de sacrifício, então não tem nenhum animal para ser lavado até as entranhas. E por que a igreja aceita isso? Porque infelizmente passou 2000 anos e a igreja acha que é uma ovelha. Mas a igreja não é ovelha, ela é filha.
assim, né, relativamente à lei, por meio do corpo, o corpo de Cristo. Quem era o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Esse era o sacrifício, esse teria que ser lavado. E o Cristo era o Espírito que andava nele, dentro dele. O Espírito, para ser mais claro, o Espírito, aquele que fazia o milagre, porque Jesus de Nazaré em si, só ele não podia fazer nada, mas existia o Cristo nele, o Espírito dele, o próprio Deus estava nele, na verdade, né? Para ser bem claro, o próprio Deus estava em Jesus de Nazaré. Então quem era que fazia esses milagres que Jesus fazia? O próprio Deus, porque homem e carne não pode fazer nada. No corpo de Cristo, para pertenceres, olha, para pertenceres a outro, não é para pertencer mais a Jesus de Nazaré, pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou, não é aquele que andava no deserto, o que ressuscitou, dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, se eu não vivo segundo o Cristo ressuscitado, eu não frutifico para Deus. Se eu vivo o Cristo vivo, que era o corpo, que era o Espírito que estava naquele corpo, né? Se eu vivo o corpo, eu não frutifico para Deus. Para mim frutificar para Deus, eu tenho que viver o quê? Segundo o que está escrito sobre o Espírito, sobre o que ressuscitou. Aí eu frutifico para Deus. A igreja só pensa na carne, no Jesus que andava pelo deserto. Ela não sabe, a igreja não sabe fazer uma dissimulação do que era o corpo, a carne, e do que era o Espírito que comandava aquela carne. A igreja não sabe. Gálatas, o livro dos Gálatas tem mais 3 passagens. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Ainda bem que a igreja está tendo culto aí embaixo. O dia de hoje é meio calmo, agora nos domingos eles fazem um barulho que não é fácil. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Versículo 6. E por que vós sois filhos? Aqui não está dizendo porque vós sois ovelha. Não, ovelha quem fala isso é os pastores. E por que vós sois filhos? Enviou Deus. Só porque a igreja é filha. Se não fosse filha, enviou Deus aos seus corações o Espírito de seu Filho. Aquele Espírito que estava no corpo. O Espírito que estava no corpo. A palavra bem clara aqui, ó. O Espírito que estava no corpo. Quem era o corpo? Jesus de Nazaré. Quem era o Filho? O Espírito que estava nele. Que também, na verdade, eu já falei, estou cansado de falar isso aí, era uma manifestação. Era uma manifestação de Filho. Mas quem estava em Jesus era o próprio Deus. O Espírito, Deus é Espírito, disse Paulo, Deus é Espírito, o Espírito é o Senhor, não é Jesus de Nazaré. O Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. 7, de sorte que já não és escravo, não és escravo, porém filho. Você vê que na igreja de Cristo, em lugar nenhum, nós estamos enrolados como ovelha, e sim como filhos. Mas a igreja insiste em dizer que é ovelha, é do rebanho do pastor. Aí fica subordinada ao pastor. Tudo que o pastor pedir, elas vão ter que dar. E filho, sendo filho também, herdeiro de Deus. Amém? Então, esse é o evangelho dos filhos. O evangelho das ovelhas é isso aqui, ó, a Torá. Velho Testamento, lei de Moisés.
Segunda aos Coríntios, um pouquinho atrás, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Não é Jesus. Jesus de Nazaré era carne. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Amém, meus amados? Isso é para os filhos. Mas para a ovelha não tem liberdade não. A ovelha não tem liberdade. Atos dos Apóstolos, um pouco mais atrás, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 36, um versículo só também. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa... Deixa eu tomar água agora, apertou aqui um pouco. Esteja absolutamente correta, certa, né? Pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vos crucificaste, toda a casa de Israel, que vos crucificaste, Deus, porque os judeus, os hebreus, tinham ficado tristes com a morte de Israel. Eles ficaram tristes. E Paulo escrevendo a eles, dizendo: vocês não têm que ficar tristes, porque o pastor de vocês, quem era o pastor dos hebreus? Jesus de Nazaré. Ele era judeu, nascido da lei, praticava a lei. Então, o Jesus de Nazaré era o pastor dos judeus. E é o que Paulo está afirmando aqui, né? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, não é o Brasil, não é China, é a casa de Israel. Você vê que o episódio está somente em torno à casa de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. A casa de Israel, de que este Jesus, que vos crucificaste, eles mesmos crucificaram, né? Que vos crucificaste, Deus o fez. Deus o fez. Ele, aquele que foi crucificado, Deus o fez. Não era, ele fez. Senhor e Cristo. O Espírito é o nosso Senhor. É aquele que nos guia. É aquele que guia a igreja, passo a passo. Mas para ele guiar a igreja precisa crer nisso aí. Não é só falar de boca para fora. Romanos, nós já lemos Romanos 8. Romanos 8, 36, nós lemos. Vamos ler Romanos 8, 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, não é por Jesus de Nazaré, que Jesus era carne, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se eu ver se o meu raciocínio acertou. Se eu estou sendo guiado por Jesus de Nazaré, que não era espírito, eu sou filho de Deus? Não sou. Eu estou julgando? Não, é o que a palavra está escrito aqui, eu só estou lendo. Todos aqueles que têm Jesus de Nazaré como seu guia, seu mestre, seu pastor, Jesus, não estou falando de Jesus de Nazaré, é filho de Deus? Não é. Não é. Até porque até naquela data ali, até a cruz, não tinha ninguém como filho. Era ovelha. Porque são os filhos. Eu vou ler o
no 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado. Era o que a lei ponhava temor nas pessoas. Porque se não fosse assim, Moisés não tinha conseguido conduzir aquele povo. Era preciso pôr temor naquele povo. Viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Amém, meus amados? E para nós encerrar, falei que hoje ia ser mais rápido. Para nós encerrar, em Romanos mesmo, nós estamos no capítulo 8, vá no capítulo 9, uma folha só. Capítulo 9, versículo 25 e 26. Versículo 25. Assim como também diz Oséias, o profeta, né? Oséias, alguns podem até chamar de Oseias, eu chamo de Oséias. Chamarei, né, o profeta. Deus, presta atenção, quando o profeta falava, era Deus usando a boca dele. Por isso que não pode desacreditar da palavra do profeta, porque é o próprio Deus falando. E Deus aqui está falando pela boca de quem? Do profeta Oséias. Chamarei povo meu. Eu vou começar de novo para você. Assim como também diz Oséias, chamarei povo meu, ao que não era povo meu. Não era povo meu. Quem não era povo meu? Segundo os judeus, os gentios. Os gentios não eram povo de Deus. Para os judeus, só eles eram povo de Deus. E vivia essa briga, essa confusão aí, né? Não era povo meu. E não era povo meu e amada. Então os gentios não era povo, não era amada. Quem era povo e quem era amada? O judeu. E amada. Aqui não era amada. 26. No lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, no lugar, vós não sois meu povo, ali mesmo. É ali mesmo, é aquele povo mesmo. Ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Filhos do Deus vivo, aliás, né? Serão chamados filhos do Deus vivo. Amém, meus amados? Não é chamado ovelha. Então, se alguém se sente ovelha, tão certo que essa pessoa não é filho de Deus. Porque os filhos é filho, ovelha é ovelha. Amém? Você recebe esta palavra? Se você recebe, porque você já entendeu que você é um cristão. É assim que o cristão vive. Pelo manual do cristão. Qual é o manual do cristão? O Evangelho de Cristo. Esse é o manual do cristão. Então nós não podemos sair fora dele, mas de maneira alguma. Porque é o nosso manual. E se você aceita esse manual, porque certamente ele, Cristo, já te converteu. Não foi eu, não é pastor que converte. Quem é que converte? Cristo. O Espírito. É ele que nos converte. Porque aquele que não é convertido, ele pode até viver em graça aí, mas é corrompido. É corrompido. Na vida dele tem Satanás, na vida dele tem tudo quanto não presta. Tem Satanás, tem demônio, tem tudo quanto não presta, tem na vida daqueles que diz que vivem em graça, mas estão corrompidos. Mas na vida daqueles que vivem em graça e ouve o manual, vai certinho no manual, que é o Evangelho de Cristo, não tem Satanás, vive em paz. Satanás não está em volta dele, que nem diz os crentes, que Satanás anda em volta. Nada disso. Vive em paz. Você consegue viver
muitos clientes não conseguem decifrar isso, né? Uma pessoa, nós no mesmo local, uma pessoa vivendo o reino de Deus e outra pessoa naquele mesmo local não vive o reino de Deus, não está no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida, que nem diz a palavra, o Evangelho. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é o Espírito dele em nós. Isso é o reino de Deus. Então, aquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus nele, não podem viver o reino de Deus. Não pode estar no reino de Deus. Agora, quem tem o Espírito nele, você não vê Satanás na vida dele, você não vê inferno nenhum, nem doenças por aí, que essas doenças, está com 4 anos que eu vivo esse evangelho. Os 4 anos mais felizes da minha vida que eu já passei. Mais saúde. Me sinto a maior felicidade. Porque eu não vejo demônio na minha vida, na minha vida só tem paz agora. Então, paz eterna para todos vocês que acompanharam essa ministração junto comigo. Que Deus abençoe, o Espírito da graça nos abençoe todos os dias das nossas vidas, não somente hoje, mas até o último dia da sua vida. Amém? E até domingo, a partir das 19 horas da noite, com uma nova ministração. Amém? Até lá. Ixi.